Olha só que engraçado, galera. Eu estou fazendo um trabalho de reler os evangelhos e estou tentando fazer essa releitura a partir da leitura da hermenêutica ou da leitura feminista do texto bíblico. Obviamente que você pode estar pensando assim, mas que isso? Fazendo uma leitura feminista da Bíblia, você é homem e tal. Bom, esse é um primeiro ponto que a gente precisa de pensar, né? A hermenêutica feminista ou a leitura feminista na Bíblia não é para as mulheres, né? Então, a gente precisa de pensar sobre isso, que é uma forma, é uma metodologia de ler a Bíblia. Isso não quer dizer que sejam só as mulheres que têm que fazer esse trabalho. E por que ele é tão importante? Porque a leitura feminista do texto bíblico, ela proporciona para a gente novas perguntas, novas dúvidas, nos mostra novos atores, novas atrizes no texto, que até então não era presente. Ou estavam lá presentes, mas eram invisibilizadas e invisibilizados para nós. Gente, é coisa mais simples. Hoje mesmo eu me programei para vir falar para vocês sobre Mateus 1, que é aquele texto que a gente acha até meio exaustivo, que é um texto genealógico, quase que cartorial. E Abraão gerou. Praticamente isso, era isso que eu tinha me programado para falar. E não vou falar sobre isso e vou explicar por quê. Mas só para vocês terem uma noção. Essa lógica que vai falando, e fulano de tal gerou, fulano de tal gerou. Você só vai vendo homem gerando homem, né? Porque naquela cultura era o macho que gerava outro macho. E de repente, quando chega Jacó gerou José, automaticamente você está lendo 50 homens gerando homens, você já imagina que vai estar escrito que José gerou Jesus. E a leitura feminista faz a gente perceber aquilo que está afirmado, porém não dito no texto, que está assim, Jacó gerou José, portanto, então, Jacó, avô de Jesus, né? E José, marido de Maria, da qual gerou o Cristo. Gente, com esse versículo simples, a partir da hermenêutica feminista, nós estamos vendo que o nascimento de Jesus proporciona para a gente uma nova Gênesis. Não é o macho que gera o macho, mas aqui tem uma mulher que está gerando. A mesma palavra que era utilizada exclusivamente para os homens, está sendo aplicada a primeira vez no texto bíblico para uma mulher. Então você percebe a força de libertação quando você vai ler os textos sobre outras óticas. Textos que para nós eram texto chato esse Mateus 1. Eu te garanto, chega na sua casa, você lê Mateus 1, você vai achar insuportável. Todo mundo acha. Um texto parece uma ata de cartório. E quando você vai ler sobre essa lógica, você fala, caramba, tem uma denúncia aqui absurda, que não é o homem que gerou um homem aqui, tem uma mulher gerando com a mesma palavra. É maravilhoso. E aí você vai lendo, você vai ver que quando ele vai falar do Espírito, ele não fala do Espírito no masculino, fala pneuma, que é o termo neutro, ou do hebraico, que é ruá, que é o termo feminino, combatendo aquelas lógicas de que os deuses fertilizavam as mulheres. Quantas mitologias vocês já ouviram isso, né? Que os deuses fertilizavam as mulheres. Então, o texto está denunciando de que não é o macho, nem no espírito, nem no artigo que fertiliza. É a pneuma, que é neutro, ou a ruá, que é mulher. Então, quando você vai lendo isso, cara, dá um boom na sua cabeça, o texto toma outros sentidos, mas isso que eu estou falando para vocês, eu vou falar semana que vem. Não vou falar sobre isso hoje, vou ser bem direto, bem rápido, vou fazer aqui uma mensagem super coach, porque não é de rir, mas já rindo. Essa semana um amigo nosso, cara novo, deve ter uns 55, 56 anos, pastor de igreja, infartou. Graças a Deus não morreu, está bem, está se recuperando, mas foi um infarto que me deu um susto. Um amigo muito novo, deve ter, 55 anos, infartou, foi para o CTI. E ontem, eu aproveitei que estava no Rio para tomar um café com uma amiga minha, uma pesquisadora, Cristina, talvez uma das maiores pesquisadoras do Brasil, do campo evangélico. Tem 25 anos que ela pesquisa o campo evangélico. Ela pesquisa esse lance, agora virou moda, né? Está todo mundo falando sobre os traficantes evangélicos, mas ela é a primeira pesquisadora a fazer esse tipo de coisa, a entrar em campo, a fazer entrevista. E eu fui tomar um café com ela justamente por conta de que a mãe dela, de 90 anos, tinha sofrido um infarto. E ela estava... A gente fica meio assustado, né? E aí, eu tenho uma técnica pessoal que eu não recomendo que vocês façam. Porém, se quiserem fazer, o problema é de vocês.
é que eu vivo a minha vida imaginando como é ou como seria se as pessoas que eu gosto, elas não estivessem presentes. Então, eu sempre, não sei porquê, não sei te explicar, mas eu sempre pensei, como é que seria quando meu pai morresse, quando a minha mãe morresse, quando meu irmão morresse? A vida inteira eu sempre conjecturei isso. Tanto é que quando meu pai morreu, parece que eu já sabia tudo que tinha que fazer, que eu já tinha pensado tanto, e pelo menos a minha experiência, a pancada doeu menos. E aí eu vou pensando, conjecturando sobre isso. E aí eu fiquei, caramba, é mesmo, eu conjecturo a morte de todo mundo, mas eu nunca conjecturei a minha, né? E quando eu não tiver mais, assim, quando os meus filhos nasceram, porque os homens héteros morrem mais do que as mulheres, eu fiz um seguro de vida, né? Eu falei, bom, agora eu não posso morrer, mas como eu costumo estar sempre perigando morrer, melhor fazer um seguro de vida para deixar para esses meninos aí. Mas eu nunca tinha pensado sobre como será na minha ausência. E aí eu quero falar com vocês hoje sobre isso. Gente, juro para vocês, tem anos que eu não faço isso. Ó. Como hoje é uma mensagem coach, eu fiz, eu anotei os pontos aqui, e espero que você consiga mudar seu mindset hoje. Amém? Eu vou começar lendo o livro de Lucas, no capítulo 12. E aí a gente vai trocar uma ideia, e é curioso, né? Já vou te dar um spoiler. Hoje nós vamos conversar sobre o dia da sua morte. E que eu espero ter o privilégio de fazer o velório de todos vocês, né? Espero. Eu fico por último, fecho a porta e está tudo tranquilo. O carinho é recíproco, né? Então, no Lucas 12, olha só que coisa interessante. A gente vai ler o capítulo 4, Lucas 12, versículo 4, desculpa. É um versículo só que diz assim: digo para vocês, meus amigos, isso o narrador está dizendo que é Jesus, não temam o que pode matar o seu corpo. Depois disso, nada mais você pode fazer. Eu, porém, vou mostrar a vocês o que vocês devem ter medo. Temam aquilo que depois de matar vocês, tem o poder de lançar no inferno. Isso sim vocês devem ter medo. Só fazer um parênteses antes da gente continuar lendo, que é engraçado. Quando é que a gente está falando? Não tenha medo do que pode matar o seu corpo, mas tenha medo do que pode te jogar no inferno. Como na nossa cultura, inferno é um lugar de fogo, enxofre, de um capeta, de tridente, que fica te cutucando, né? Assim, inferno parece o que foi a semana de Belo Horizonte passada, né? Ou pior um pouco, vocês fizeram um estágio, né, da onde vocês estão indo. Na nossa cabeça, quando a gente fala temam o que vai no inferno, a gente já pensa, tipo, as minhas condutas morais, as minhas práticas espirituais, para que, quando eu morrer, eu não vá para esse lugar de tormento eterno. Só que curioso, né? A palavra que está aqui, que foi traduzida para inferno, porque assim, eu não vou conseguir explicar isso aqui, porque eu não tenho muito tempo, mas lá no canal do YouTube do Reino Pessoa, tem um vídeo que explica por que o inferno não existe. Não esse inferno que você está imaginando aí, de fogo, enxofre, e o pessoal te cutucando a vida inteira. Se você ler a Divina Comédia Humana do Vitor Hugo, você vai ver que esse é o inferno que criaram. Mas, do Vitor Hugo não, do Dante, desculpa, perdão, obrigado. Me livrou aqui do Dante, a Divina Comédia do Dante, obrigado. Você vai ver que tem mais a ver com isso. O inferno aqui, nesse conceito, essa palavra aqui, era uma palavrinha chamada Ginan, que tem a ver com um aterro sanitário. Então, Jesus está falando assim, você deve ter medo daquilo que vai, depois de matar o seu corpo, te jogar lá naquele aterro sanitário ali, ó. E ele aponta para o lixão. Então, esse é o lugar onde Jesus está falando. Por quê? Esse a Gina, que é esse aterro sanitário, era onde? O pessoal queimava os lixos, então ficava lá uma fumaça, mas era um lugar conhecido também, amaldiçoado. Por quê? Porque em outras épocas as pessoas fizeram, naquele espaço que eles transformaram num aterro sanitário, ofertas de sacrifícios humanos a outros deuses. Então, quando o rei Josias ele assume o poder, ele para com esse trem de sacrifício humano, porém, como para aquela cultura o lugar onde tinha sacrifício humano era um lugar amaldiçoado, o que eles passaram a fazer? Depositar os lixos lá. Só que também era comum, junto com os lixos, depositar os corpos das pessoas que eram infratores, bandidos. Então,
pode sim ter uma ideia de um tormento eterno? Talvez. Por quê? Porque se você morresse, você estaria ali o resto da vida com o seu corpo no lixão. Mas, eu só queria trazer esse conceito para você, de que nós não estamos falando desse inferno de fogo e enxofre. Fecha esse versículo, fecha esse parênteses, guarda essa informação. Ela vai ser importante daqui uns 7 minutos, mais ou menos. E vamos para o versículo 13. Versículo 13 diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu: Homem, no capítulo 12, versículo 14 agora. Homem, quem me nomeou juiz para repartir a herança de vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não se consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu muito. Ele começou a pensar: o que eu farei com esse tanto de produção? Vou armazenar minha colheita? Até que ele disse: já sei, destruirei meus celeiros, construirei maiores e armazenarei toda a sobra e dos meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito de muitos bens. Coma, beba, desfrute a vida e descanse. Mas Deus lhe disse: louco, ainda essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos começar só pensando a partir desses punhadinho de versículo aqui que eu disse para vocês, porque com esse lance da proximidade, da aproximação da morte, oro a Deus e peço a Ele que Ele siga cuidando da mamãe da Cris e do meu querido amigo Gersimar, que Ele prolongue a vida dos dois. Mas quando você tem a notícia de um infarto, de que foi para o CTI, né, que está ali, aquilo mexe um pouco com você e você, como no meu caso, você fica realmente pensando. E aí, o que eu vou cada vez mais pensando, gente, é que, segundo o IBGE, a expectativa de vida, não vou falar de vocês, vou falar a minha. A expectativa de vida de um homem como eu, que eu não sei, mas diz o IBGE, é que é 72 anos. Isso se tudo ocorrer bem, né? Então, você imagina que, no mínimo, eu já passei da metade da minha vida. O que eu quero dizer para vocês é que a vida é curta demais para a gente apequená-la. A vida é pequena demais para você tornar a sua existência menor ainda do que os pouquíssimos anos de vida que você tem para desfrutar. E isso é uma coisa tão importante, porque às vezes a gente vai vivendo e vai, como eu, né, que tenho 34 anos, faço 35 esse ano, eu sei que não parece, que vocês imaginam que eu tenho um pouco menos. Cacete. Desculpa, vai mentir no púlpito é sacanagem, né? Desculpa, Jesus. É um pouco menos de 50, obrigado. Então, mas, em algum momento a gente precisa de pensar sobre essa existência, ela vai chegar ao fim. A gente, tudo bem, sou cristão, sou evangélico, eu acredito em vida após a... O que você acreditar de vida após a morte, de vida eterna, de céu, de Jerusalém, beleza, irmão. Acredita no qualquer conceito. Eu não quero discutir ele hoje. Pode acreditar no que você quiser. Que você vai para o céu, que a Jerusalém vem para cá, está tudo certo. Hoje eu quero falar da sua existência até chegar lá. Dessa sua existência corpórea aqui. Amanhã a gente fala sobre a sua existência pós esse corpo. Mas essa existência corpórea, ela é limitada, muito curta. E quando a gente pensa que não, numa fração de segundo, o negócio acabou, foi embora. E aí o que fica? O que importa? Gente, eu sou uma pessoa que eu brinco porque a etimologia das palavras é muito importante para mim. E não só a etimologia das palavras, como a construção das palavras. Isso, para mim, é um problema muito sério. Porque eu fico pensando no que cada palavra de fato quer dizer. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Às vezes é ruim. Por exemplo, quando alguém fala coitado, pode parecer qualquer coisa na sua cabeça. Na minha cabeça, eu só penso alguém que passou pelo coito. E eu não consigo pensar diferente. Porque, pelo coito.
Então, quando você fala assim, coitado, talvez você não pense sobre a etimologia das palavras, sobre a construção, mas eu fico, por que você está falando que esse cara passou pelo coito? E eu não consigo sair disso, eu não consigo. E quando você morre, ou seja lá, quando você materializa, quando Jesus te chama, né, se você for mais pentecostal, quando a carruagem de fogo vier te levar, igual fez com o profeta Elias, está tudo bem? O que importa? Importa. O que está dentro da porta? O que a gente resolveu colocar para dentro? O que é importante a ponto de guardar? O que a gente quer recordar? Fazer, córdia, coração, recordar, fazer passar no coração novamente. O que a gente recorda da ausência, da existência? O que importa? O que eu coloquei para dentro dos meus muros? Eu acho que são essas coisas que ficam no fim da nossa existência. E aí, eu não sei bem se a gente conseguiu pensar que, de repente, palavras como você usa o dia inteiro, como, por exemplo, delete e letal, tem a mesma raiz. Tem a mesma ideia, que é do letus. Letal, delete, letus, que significa que letal, que é morrer, delete, que é apagar, é a mesma coisa. Significa que morrer é ser esquecido. Significa que morrer é ser apagado. Significa que na sua ausência, uma parte importante de você, ninguém lembra mais. Talvez ninguém vai lembrar de nada seu. Porque talvez você seja uma pessoa tão insuportável que o que a gente mais queira é a sua não existência. E, infelizmente, tem gente que é assim. A vivência é tão chata que quando você fala assim, fulano de tal não veio no meu aniversário, você fala, nossa, graças a Deus que não veio. Você convida porque tem que convidar. Porque você fala, não, se eu não convidar, vai dar um problema, a família vai ficar com raiva, aí você chama. Aí quando não vem, você fala, nossa Deus, que presente. Infelizmente, não deveria ser, mas infelizmente, tem gente que a existência precisa de ser apagada ainda na existência. Por mais cruel que isso seja. O problema é que, na nossa existência, o que é que vai ser apagado e o que é que fica? E eu acho que eu resolvi pensar sobre isso essa manhã. Cheguei 5 horas da manhã de ônibus aqui, e aí eu falei, vou deitar, vou dormir. Aí cheguei em casa, estava a Graciele com os meninos tudo na cama, eu falei, vou tomar chute pra caramba. Os meninos chutam pra caramba. Eu falei, não, vou fazer essa mensagem aqui. E aí estou pensando sobre isso. O que importa, talvez, ou quais são essas recordações, ou quais são esses momentos, eu não faço ideia. O problema nosso é que a maneira como a gente vive, nós estamos morrendo em vida. A morte nos alcança antes do fim da existência. Porque a nossa existência está muito pautada nessa parábola que Jesus está falando, que somos nós que queremos ampliar os nossos celeiros, somos nós que queremos guardar os nossos bens para poder dizer, olha aí minha alma, agora você pode gozar, você pode descansar, você pode desfrutar. E Jesus está falando, cara, que louco. O que adianta você ter dinheiro no bolso se para Deus você não produziu riqueza? E aí, então, a questão que deveria ser para nós é, o que é riqueza para Deus? Ou o que é riqueza para a nossa existência? Porque a gente esquece que o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da existência, é o Deus dessas memórias que estão em vida. E você vai lembrar muito bem que Jesus disse isso, assim, eu gosto de pensar que quem pensa em vida eterna, né, na Bíblia, todas as vezes que você vê alguém perguntando sobre vida eterna, pode apostar comigo, assim, mentira, pode apostar não. Você pode combinar comigo a sua dúvida. E aí, se você tiver certo, eu te pago, se você tiver errado, você me paga. Mas é a dúvida, não é a aposta. Você pode apostar comigo, todas as vezes que você vê alguém perguntando sobre vida eterna, é alguém que está com a vida resolvida, é algum rico. Nenhum pobre chegou para Jesus a perguntar o que ele faz para herdar a vida eterna. Porque pobre não tem tempo de pensar na vida eterna. Ele tem que pensar nessa vida aqui. Está mal comendo, ele tem que pensar no pão de amanhã. Ele não dá conta de pensar na vida eterna. Agora, você que está fazendo as 5 refeições, que seus meninos estudam em escola boa, você quer a vida está boa? Você fala assim, não tem mais nenhum problema. Aí você pensa em vida eterna. Por isso, o jovem rico chega para Jesus e fala, o que eu preciso fazer para herdar a vida? Ele já era um jovem rico, que já cumpria todas as coisas da lei. Quer dizer, além de ter a satisfação
material da sua existência, ele ainda tinha a satisfação da sua compreensão religiosa de que ele cumpria tudo. Quer dizer, só falta o Pai me levar, porque eu já deleito das coisas da vida, ainda sou um bom cumpridor da lei, não tem como eu não estar na vida eterna. E aí, Jesus fala para ele, o que a lei fala para você fazer? Cumpre a lei e tal. E Jesus, você não cumpre? Então beleza, é isso. Aí ele diz, mas, não sei se vocês perceberam, acho que dá para a gente ver isso aqui. O jovem rico está no Mateus 19. Vê aí. Eu não tenho de cabeça, vamos ver se está. Que tem uma palavra que ele fala assim, o que eu posso fazer para ser perfeito? Vamos ver se é o Mateus 19. Vamos ver se é. Isso, Mateus 19, versículo 16, isso. O versículo 20. O jovem disse, o que eu posso fazer para ser bom? Ou algumas versões, o que eu posso fazer para ser perfeito? Ou algumas versões pode estar falando aí, o que eu posso fazer, já que eu observo tudo? É que a gente traduziu a palavra perfeição aqui, né? Nesse nosso contexto. Perfeito é a palavra que você costuma usar em entrevista de emprego, né? Quando perguntam para você qual que é o seu maior erro, sua maior falha, e você fala que você gosta de ser perfeccionista. Mas, na nossa cultura, perfeito é esse que não tem erro, perfeito é esse. Só que a melhor palavra para esse espaço aqui não era alguém que não tivesse erro. Era alguém que tivesse uma vida que pudesse ser invejada, inspirada. Alguém que pudesse ser considerado bom. Alguém que pudesse influenciar alguém. É como você olhar com admiração por alguém e falar assim, caramba, que cara fantástico. Eu queria ser esse cara. E aí, entre aspas, o que eu posso fazer, então, para a minha vida ser plena? Para a minha vida ser fantástica. E aí Jesus diz para ele, bom, já que você já tem dinheiro, e já que você cumpre tudo o que a religião está fazendo, partilha tudo que você tem. Então, veja como a lógica de Deus sobre a vivência, sobre a maneira da gente ser gente, sobre o que importa, é um pouco diferente. Quando ele pergunta assim, então, como é o que eu faço para que eu possa, de fato, ter uma vida plena, digna? E aí ele diz, só é possível se você partilhar. Só que nós temos um problema nesse texto, que como tem a palavra pobre aqui, vende tudo e dá aos pobres, nós somos de uma cultura religiosa que odeia pobre, então o povo não lida com esse artigo, não lida com esse versículo, porque tem a palavra pobre. Sendo que a importância aqui não é o pobre, a importância aqui é a partilha. Porque se há partilha, automaticamente o pobre some. Então, a gente dá uma ênfase de tipo, não, mas eu não posso vender tudo e dar aos pobres, como se o problema fosse dar aos pobres, ou como se o problema fosse abrir mão das riquezas. Mas a lógica da vida plena, para Jesus, é a partilha. Então, o que eu queria ir encaminhando para o fechamento dessa mensagem? Nós estamos dizendo que a vida é curta para ela ser apequenada. Nós estamos dizendo que é possível e que é preciso pensar no que é que de fato a vida vale a pena. Ou, na lógica mesmo do coach, qual é o seu legado, né? O que você vai deixar a partir? Eu não sei se a gente tem que pensar nessa lógica do legado, mas a vida só vale a pena ser vivida nessa lógica do Evangelho do Reino de Deus, se ela for partilhada, se ela for compartilhada. E essa lógica não é uma lógica só do dinheiro, é uma lógica de partilhar a vida. Tanto é que quando os discípulos estavam morrendo de medo, que eles não sabiam o que fazer, Jesus falou para eles, calma, fica tranquilo, porque eu vou estar com vocês. Quer dizer, essas partilhas todas que nós fizemos, elas seguem vivas. Eu vou continuar vivo, porque vocês viveram comigo durante 3 anos, aprenderam a partilhar, aprenderam a ser um na vida do outro. Na minha ausência, o que vocês vão fazer? Continua fazendo. O que eles fizeram na ausência de Jesus? Você lê o livro de Atos. Viviam em pequenas comunidades, partilhando tudo que tem. Depois estavam tudo aos pés dos apóstolos, à medida que as despesas eram pensadas à medida da necessidade do outro. Da onde os apóstolos tiraram isso? Da vivência com Jesus. Jesus seguiu vivo.
Por que Jesus seguiu vivo? Porque seguiu nas memórias, nas partilhas, seguiu na memória de como viver. Isso, gente, é o projeto de Javé. Lá em Êxodo 16, quando o povo sai do deserto, quando eles saem do Egito, que eles vão para o deserto, que eles não têm o que comer, Deus fala com eles, fica tranquilo, que eu vou mandar do céu a comida para vocês. Vocês só não podem ajuntar. Ele fala, vocês vão poder, cada pessoa que tem cabeça, pode ser velho, pode ser criança, pode ser bebê, se tem cabeça, cada pessoa que tem cabeça pode pegar 4,6 litros de comida por dia, que é a medida. 4,6 litros de comida por dia, gente, é igual a uma panela de pressão da sua casa. Ninguém aqui, ninguém daqui, nem os mais na larica, dão conta de comer uma panela de pressão inteira de comida por dia. E aí, algumas pessoas pegavam essa comida, mais do que isso, e o que aconteceu? Está lá no Êxodo 16, 20, você pode abrir e ver. No outro dia, a comida estava apodrecida. Porque é essa lógica que nós estamos pensando sobre a vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que não nos permite sobras. É uma vida que não nos permite acumular e ajuntar para nós, mas é uma vida que nos condiciona a partilhar. Aí é lógico, quando eu estou falando isso aqui, você já fica todo preocupado, achando que eu estou falando para você tirar o seu dinheirinho aí da sua poupança, sabe? Que estou falando com você para parar de pagar seu consórcio. Não, mano, não estou falando sobre isso. Não estou dizendo para você não ser previdente. Até porque eu vou te contar. Você com esse dinheirinho aí, você com essa sua sobra aí, se você parar de trabalhar, você continua pobre, irmão. Você vai passar fome. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você viver uma vida sem entender o outro no seu espaço. Sem entender as outras pessoas como pessoas que precisam da sua partilha. E não só sobre a grana. Precisam da sua atenção, do seu carinho, do seu abraço. A vida é pequena demais para a gente diminuí-la. E nesse momento, principalmente que a gente está vivendo, né? Momento de confronto, de conflito. Eu tive agora esse fim de semana viajando para participar de uma discussão sobre um dicionário de expressões ambíguas. Tem uma pesquisadora que está fazendo esse dicionário e ela está pesquisando e ajudando a formular conceitos para um monte de expressão que a gente fala que não existe, mas só não existe para a gente, que é racismo reverso, identidade de gênero. A gente fala que isso não existe. A gente fala que ideologia de gênero, obrigado. A gente está dizendo que essas coisas não existem. Mas o campo da ultradireita usa isso o dia inteiro, com documentos oficiais, inclusive, do Papa, do Vaticano. Então, nesse momento, do Papa Ratzinger, né, o Bento XVI, nesse momento que nós vivemos, eu sei que é difícil, inclusive, a gente viver a partilha entre os nossos. A partilha dos afetos, dos carinhos. É difícil, às vezes, a gente conseguir ter boas memórias com as pessoas que amamos. E a gente passa a fazer o delete dessas relações, ou o letal dessas relações. A gente passa a matar essas relações ainda em vida. A gente passa a destruir essas relações ainda vivendo. Nós passamos a morrer enquanto ainda estamos vivos para aquela relação que eu tinha com a Yara, para aquela relação que eu tinha com a Luciana. E é nisso que eu estou dizendo. Na nossa ausência, o dia que eu vou partir, e todo mundo vai, o que vai ficar são essas memórias que construímos, são esses afetos que temos, são as partilhas que fizemos, os momentos de dificuldade em que a gente estava uns com os outros. E eu, particularmente, vou te falar, eu nem lembro, honestamente, assim, do que de patrimônio que meu pai me deixou. Eu nem sei, na verdade. Mas eu me lembro das nossas conversas, dos nossos bate-papos, das músicas que aprendi com ele. Então, acho que a nossa vivência, ela precisa passar por esse lugar. Ela precisa entender que esse telos, né, esse perfeito, essa vida plena, ela é uma vida vivida com o outro. E você sabe disso, e estou fechando agora. Você sabe disso porque tem uma parábola na Bíblia, um conto, uma narrativa, que talvez para quem mora em São Paulo, no Rio, seja lá o que for, faça pouco sentido. Mas para quem mora em Minas, ou para quem nasceu em Minas, como eu, assim,
essa parábola ela é do dia a dia da gente. Por quê? Em que pese a família do meu pai fosse uma família abastada, a família da minha mãe é uma família muito pobre, preta, 12 irmãos. Então, no fim de semana, juntava aqueles 12 tios na casa da minha avó, e o tio que tem menos filho tem 2. Então, é 12 tios, mais 3 sobrinhos, mais 4 sobrinhos. E aí, mano, assim, quando você acha que não, na casa da minha avó tem 80, 90 pessoas, e é isso. 12 filhos. É impossível para o meu avô, que era soldador, né, de uma empresa de mineração que eu não falo o nome, é impossível para esse cara que era soldador dar conta de fazer um almoço para 12 filhos com mais 50 netos, fora os agregados, né, porque vai vir as noras, os namorados dos netos, enfim. Então, era muito comum cada um levar alguma coisa para o almoço. Um leva um frango, um leva um macarrão, um leva um salpicão, um leva um arroz, um leva um tutu. Todo mundo comia. E o pior de tudo é que, no fim das contas, todo mundo ainda levava marmita para casa para trabalhar no outro dia. E aí você fala assim, mas como é que funciona isso, mano? Porque era todo mundo duro, todo mundo está vindo almoçar aqui. Porque não tem como almoçar em casa, vem, almoça e ainda leva comida para casa. É a multiplicação dos pães e peixes? É, mas a gente está acostumado a fazer essa multiplicação de frango, macarrão e tutu. E que eu acho que é melhor ainda que pão e peixe. É problema deles, vocês não são mineiros, né? Então, nós precisamos de repensar nessas nossas lógicas, porque a gente pode viver assim em cada momento que a gente quiser viver. Né? Agora, por que viver fora dessa lógica? Por que viver? Aí a gente tem que pensar sobre esse pequeno serzinho dentro de nós, que está o tempo todo nos fazendo pensar em lógicas individualistas de consumo, de acúmulo, que faz você gastar as suas horas trabalhando de maneira exaustiva para conseguir mais, para mais. Trabalhar é importante, gente. Não tô fazendo aqui uma apologia ao não trabalho. Estou só dizendo que... Não, e eu sou suspeito, porque a minha função, desculpem vocês, mas a minha função é o sacerdócio. Então, eu preciso do ócio para exercer o meu trabalho. Desculpa, mas vocês não. Vocês negam o ócio, vocês fazem negócio. Então, aí é vocês que escolheram negar o ócio. Eu não. Eu preciso saciar o ócio para conseguir trabalhar. Olha que loucura. Então, enfim, talvez a gente precise mais de sacerdócio do que de negócio, né? Enfim, mas tá vendo como é que pensar nas palavras é chato? Eu fico o tempo todo pensando nisso. Véio. Isso deve ser alguma neurodivergência, não pode ser normal. Com certeza deve ser. Enfim, né? Então, nós precisamos de pensar sobre isso, galera, porque nós estamos jogando a nossa vida porta fora. E aí, volto agora no primeiro versículo que lemos para fechar. Jesus estava falando lá no Lucas 4 e 5, não preocupa com o que mata a sua vida, mas preocupa com aquilo que não vai te jogar no lixo. E é isso. Você está trabalhando o dia inteiro, chega em casa cansado, estressado, a primeira coisa que você faz é ser estúpido com sua mulher, com seus filhos, porque o trabalho te exauriu. Pô, está jogando a sua relação no lixo por aquilo que pode matar a sua vida. Então, às vezes a gente não percebe como o evangelho é simples, e a gente não dá conta. Trabalhar é importante, beleza, ok, mano, mas assim, você vai morrer aí, talvez o INSS dê uma pensão para os seus filhos, talvez não, mas os seus filhos não vão estar preocupados com essa pensão, eles vão lembrar de como você foi grosseiro e estúpido cada vez que você voltava do trabalho. Eles vão lembrar como você não os acolheu quando eles tinham um problema. Eles não vão lembrar de quando você dava, sei lá, um dinheirinho para eles comprarem uma bala. Não. O dinheiro qualquer um dá. O dinheiro é tão cruel, mas tão cruel que até o capitalismo te dá. Mas eles vão lembrar da falta que você fazia na cama para contar história. Entende? Então, nós precisamos de mudar a nossa maneira de entender a vida e entender, não vamos ficar preocupados com aquilo que pode matar o nosso corpo. Não, beleza. Viva, trabalha, produza, mas se preocupe com aquilo que pode jogar a sua história no lixo, na gina. Aquilo que pode fazer a sua história estar numa condenação eterna. Aquilo que vai fazer você não ser sentido falta quando não estiver. Aquilo que vai fazer a gente comemorar o dia que você falta. Então, acho que a gente precisa de pensar sobre isso
e entender que o reino de Deus tem outras lógicas, e uma dessas lógicas é a vivência partilhada. Amém?